Boys in Pink apresenta Pink Talk. Olá, humanos! Eu sou o Renan e tá começando agora mais um Pink Talk, o seu conteúdo extra gratuito de todos ou quase todos os sábados aqui no Boys in Pink. Como todo mundo sabe, a gente tem o nosso episódio regular de quarta-feira e agora para poder ajudar você, para poder te ajudar a sair do tédio nessa quarentena, a gente está fazendo no Pink Talk um conteúdo diário não, né? Um conteúdo semanal também. Aos sábados é um conteúdo um pouco mais curto, um conteúdo mais tranquilo. Acho que a maioria da galera que acompanha a gente já sabe como que a gente está fazendo, né? Então, a gente tem abordado temas pontuais ou temas referentes aos nossos episódios ou algum outro tema mais específico que não caiba num episódio completo, de 40 a 50 minutos, que é a média do nosso episódio, e que a gente consiga falar em menos tempo, consiga falar dentro desses 15 minutos, que é a média do nosso Pink Talk. E hoje eu tô para falar sobre a volta do futebol carioca. No dia 16 ou 17 de junho, foi anunciado, dia 17 de junho, de acordo com o site da UOL, foi anunciado a volta do futebol carioca. Depois do Conselho de Arbitragem, do Conselho Arbitral, tá aqui, Conselho Arbitral, ratificar a volta do Campeonato Carioca, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro confirmou as datas e horários das partidas da quarta rodada da Taça Rio, que é o Campeonato Carioca. E isso causou muita repercussão. Usando de exemplo a Europa, que passou pelo surto de coronavírus, que está saindo do surto agora, a Europa demorou muito tempo para poder voltar com o futebol. A Europa ainda está estudando a Champions League, que é o campeonato continental, porque exige muito de viagens de todos os clubes, exige de um processo muito longo, processo muito complicado e poderia aumentar a propagação do vírus. Então eles estão estudando a volta ainda desse campeonato, que é o principal campeonato europeu. Mas o Rio de Janeiro simplesmente decidiu voltar com o futebol, e eles voltaram muito antes da data. O Clube do Flamengo informou, né, que foram feitos diversos testes nos jogadores. Os jogadores são testados semanalmente, 2 vezes por semana, se eu não me engano. Mas isso não justifica, cara. Por mais que você seja testado 2 vezes por semana, você é testado na segunda e na sexta. Por mais que você faça esse teste 2 vezes na semana, você vai sofrer de alguma forma, porque você pode contaminar alguém. Você faz o teste na segunda, na terça-feira, se você pegou o vírus, você pode contaminar um monte de gente. Então, você pode acabar contaminando, acabar propagando esse vírus e acabar prorrogando ainda mais a quarentena. Eu conversando uma vez com uns amigos, eu disse que a quarentena não acabou ainda porque a quarentena não chegou a começar. E é verdade, cara, não tem metade das pessoas respeitando a quarentena, pelo menos aqui em São Paulo, não teve o mínimo exigido para poder contabilizar na quarentena, poder contabilizar como quarentena, né? Não teve o isolamento correto, então as pessoas não estão mais respeitando a quarentena porque não tá tendo a quarentena, a galera não tá fazendo a quarentena. E a volta do futebol só vai piorar isso, porque assim, para você fazer um jogo de futebol acontecer, você precisa no mínimo de 22 pessoas mais o árbitro, que são os 22 jogadores titulares mais o árbitro. Aí você conta mais os bandeirinhas, já deu 25 jogadores ao todo. Aí tem o quarto árbitro, o técnico de cada time, o banco de reservas, o delegado da partida, os responsáveis pela segurança dos clubes, roupeiro, massagista, médico, isso dos dois clubes. Você tem os responsáveis pela manutenção do estádio, os responsáveis pelo funcionamento do estádio. Então é uma movimentação de um pessoal muito grande. Deve envolver no mínimo 100 pessoas para poder ter uma partida de futebol. Então é um processo muito longo, um processo que exige, demanda muita gente. Então o jogador pega o carro, vai de casa pro centro de treinamento. No centro de treinamento ele se reúne com o grupo, do grupo ele vai de ônibus para o estádio, então tem o motorista do ônibus nessa situação também. Então, pensa o quanto de pessoas que podem ser contaminadas, pensa o quanto de pessoas que têm contato nesse meio tempo, para um jogo de futebol acontecer. E assim, o jogo foi sem torcida,
sem público, mas a galera assistiu o jogo. Então, por exemplo, vou assistir o jogo em casa, vou chamar um amigo aqui. Então, pensa se cada torcedor do Flamengo, que é a maior torcida do Brasil, chamar um amigo para assistir o jogo, pensa quanto de gente que não vai se aglomerar, quanto de gente que não vai juntar. E se um tiver contaminado, ele vai contaminar o outro. A chance de contaminação do outro é muito grande, é uma probabilidade muito grande. Então, independente da sua idade, é um risco de ser contaminado. Da mesma forma que a gente viu pessoas de 90 anos, 100 anos se curando do coronavírus, a gente viu crianças de 9 anos morrer de Covid. Então, são coisas que a gente precisa colocar na ponta do lápis. A gente precisa pensar que o futebol não vai manter as pessoas em casa. Então, além disso, tem as pessoas que vão para a porta do estádio para poder receber os jogadores. Tem gente, então a polícia também é mobilizada para isso, para poder escoltar o ônibus do time, para poder fazer o policiamento ao redor do estádio, que para todo um processo de segurança. Então, a volta do futebol não é simplesmente colocar os caras no campo para eles poderem jogar. Envolve uma galera muito grande por trás disso. É tudo um staff muito grande. E não é só o staff do clube. Então o clube ele prejudica não só ele, mas ele prejudica várias pessoas ao redor. E não foi uma decisão aceita por todos os clubes. Alguns clubes não aceitaram, por exemplo, o Botafogo, o próprio Honda, jogador do Botafogo, ele falou que ele deu o número de mortes, ele falou o número de mortes lá das pessoas que morreram, e ele falou que a volta do campeonato era inadmissível. Então, e realmente é inadmissível. Assim, eu sou apaixonado por futebol, eu amo esporte e principalmente futebol, sou apaixonado, perdidamente apaixonado por futebol, mas não tem como voltar, a gente não pode voltar ao campeonato agora. É o momento que a gente tem que ficar em casa, a gente tem que se isolar. E assim, os jogadores de futebol, eles podem ficar isolados em casa, eles têm a condição de ficarem isolados em casa. Mas e além disso, o jogador de futebol ele é exemplo para muita gente, para jovem, para adulto, para velho, para qualquer tipo de pessoa, o jogador de futebol pode ser exemplo. E você vê a pessoa que você tem como exemplo, tem como admirador é, fazer uma coisa, você quer seguir aquela pessoa. E se essa pessoa não está respeitando a quarentena, você também não vai respeitar. Então vai ficar dessa forma. E a gente precisa colocar a mão na consciência nesse caso, sabe? Colocar a mão na consciência de que um jogador de futebol, se ele for contaminado pelo Covid, ele pode se tratar no hospital particular, por mais que os hospitais particulares estejam cheios também. Ele pode também se tratar no hospital particular, e receber um tratamento melhor. Mas uma pessoa no SUS, para ela poder fazer o teste do coronavírus, para ela poder esperar o teste ficar pronto. Enquanto isso, essa pessoa está indo trabalhar e tudo mais. E nesse tempo ela contamina várias outras pessoas. Então a gente tem contato com inúmeras pessoas diariamente. Então, quando a gente volta com o futebol, a gente dá a impressão de que está tudo bem. Isso não só no âmbito social, mas no âmbito completo, no âmbito até político, talvez. Você não quer entrar no mérito, mas no âmbito social, você entende que tá tudo ao normal, voltou tudo ao normal, porque o futebol voltou, então tá tudo certo. Então tá resolvido, acabou o corona. Não, não acabou o corona. Vejo vários estabelecimentos abrindo também, achando que acabou, e levam o futebol em consideração, porque o futebol parou muito rápido. Mas a volta também foi muito precoce. A gente não está livre do surto. Pelo contrário, a gente está numa crise fodida desse vírus. E aí a gente não pode voltar com o futebol nesse momento. Eu vi também que a Globo mandou uma carta para a Federação Estadual do Rio de Janeiro pedindo explicações para a volta do futebol, como que vai ser o processo, quais serão as precauções a serem tomadas e como que vai ser o procedimento. Então, a Federação do Rio de Janeiro, até onde eu sei, eles não responderam essa carta, não se posicionaram. O Botafogo e o Fluminense estão junto com a Globo, estão defendendo a volta do futebol em outro período. Eles estão defendendo para julho, mas assim, pouco tempo, sim, mas já é um tempo um pouco maior do que voltar agora. O futebol teve o jogo na quarta-feira, então não é uma coisa que deve acontecer. E aí o Botafogo e o Fluminense defenderam a volta do futebol numa data posterior, que poderia também ser prorrogado sem nenhum problema.
Já o time do Flamengo e do Vasco, eles defenderam a volta, eles queriam imediatamente a volta do futebol e usaram até de críticas clubistas, falar que o Botafogo e o Fluminense não querem a volta porque são times ruins e tal, tudo mais, enfim. É, e que o Flamengo queria voltar para o futebol porque o Flamengo estava jogando bem, que os adversários estavam com medo de enfrentar o Flamengo e tudo isso. Mas não é isso, gente. Antes de tudo, a gente precisa pensar nas pessoas. A gente precisa entender que as pessoas que estão ao nosso redor, ou as pessoas que olham pra gente como com orgulho, ou sei lá, com admiração, que é muita gente que observa os jogadores dessa forma. Eu também não vou falar, não vou colocar só o nome das outras pessoas. Eu também enxergo os jogadores como ídolos, alguns, um grande respeito e admiração por muitos. Eu sou contra a volta do futebol, cara. Porque não é o momento da gente voltar. Na Europa, até agora, o futebol tá voltando aos poucos. Como eu tinha falado no começo, o futebol tá voltando aos poucos e o futebol tá voltando sem torcida. O processo está sendo um processo mais cauteloso. Os times estão jogando, por exemplo, o Real Madrid. O Real Madrid está jogando no estádio que fica dentro do centro de treinamento. Então, e o Real Madrid tem um estádio próprio, que é o Santiago Bernabéu, e eles não estão jogando lá no estádio deles para não poder fazer viagens, para não poder precisar acionar mais pessoas para jogar. Então, eles tomaram um plano de ação diferente e estão fazendo dentro do próprio centro de treinamento. É um processo que eu considero talvez um pouco mais tranquilo, mas eu ainda acho errado. Eu acho que ainda não deveria voltar ao futebol. Eu acho que o futebol não deveria voltar, nada deveria voltar até a volta, até a vacina. Então a vacina, enquanto a vacina não for criada de fato, não for testada e não for aprovada, não deveria voltar, porque a gente tem gente morrendo todos os dias, cara. De acordo com o gráfico do Covid-19, o gráfico não, o dashboard do Covid-19, feito, se eu não me engano, pela Microsoft, eu acho, que é feito pela Microsoft, esse gráfico, o Brasil já tem 1.032.000 mortes, de 32.913 mortes exatamente, até a meia-noite e 33 do dia 6, do dia 20 de 6 de 2020. Então, já são mais de 1 milhão de mortos pelo coronavírus. E o Rio de Janeiro tem 93 casos confirmados de coronavírus e 8 mil mortes. Então, desculpa, o 1 milhão são casos confirmados de Covid. E o número de mortes no Rio de Janeiro são 8 mil pessoas. Então, a gente já perdeu mais de 8 mil pessoas no Rio de Janeiro por conta do coronavírus. E isso que foi contabilizado, né? É o que eu sempre falo. O que a gente tem ali são pessoas contabilizadas. Imagina o tanto de gente que não conseguiu ir para um hospital, não conseguiu contar, não conseguiu ser estatística, não conseguiu nem ser estatística para poder colocar no gráfico, para poder entender o tanto de gente que está morrendo. Então, a gente tem mais de 8.500 mortos no Rio de Janeiro com vítimas do coronavírus. E o futebol volta simplesmente assim como se nada tivesse acontecendo. E os jogadores defendendo a volta do futebol, que o futebol tem que voltar, porque senão os jogadores vão perder o ritmo. Independente, cara, se for para isso, a gente cancela o ano de 2020, a gente cancela todos os campeonatos, cancela tudo de 2020 e volta no ano que vem de onde tudo parou. Para mim, na minha humilde opinião, é a melhor estratégia a ser tomada. Porque a gente tem uma. A gente pode prorrogar pro ano seguinte, não vai mudar em algumas coisas, em alguns aspectos, porém é melhor a gente mudar em alguns aspectos e perder algumas coisas, talvez materiais, talvez significativas, do que perder uma vida. Acho que não tem nada no mundo mais importante que uma vida. Então, eu acabei desabafando um pouco demais nesse episódio também. É, mas então fica só o ponto de atenção, cara. Se você é a favor da volta do futebol, revise um pouquinho, dá uma olhada em notícias, dá uma olhada nos jornais. Não precisa assistir só um canal de televisão, não precisa acessar só um site. Acessa mais de um site, acessa outros sites, busca informação de vários lugares para você saber realmente se está tudo certo ou do que você está pesquisando. Então, para mim, no mais é isso. Eu acho que eu consegui passar, pelo menos, o estresse com a volta do futebol no Brasil, que foi muito precoce. É, e é isso. Não esqueça de seguir a gente, acompanhar a gente nas redes sociais. No Instagram é @boysinpinkpodcast e no Facebook é Boys in Pink. É, Ouvir a gente no Spotify, deixa eu lembrar todos: Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e o outro eu nunca lembro. E, enfim, e mais agregadores de podcasts.
Conversem com a gente nas redes sociais, procura a gente no Instagram para trocar uma ideia. Qualquer coisa que você tenha a observar, qualquer ponto, comentários no YouTube, fica à vontade. É isso, fica com o que você acredita e você não ouviu nada.